A problemática do bem e do mal, da luz e da escuridão, é uma problemática que jamais será resolvida. Os padres da Igreja se detiveram sobre essa questão. Também as tradições heterodoxas, como, por exemplo, o gnosticismo, pensou a questão do bem e do mal. Carl Jung, no livro chamado Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, volume 9 das obras completas publicadas em português pela editora Vozes, e cuja tradução é do meu saudoso amigo Dom Mateus Ramalho Rocha, OSB, Ordem de São Bento, estuda, do ponto de vista psicológico, essa questão, contemplando a tradição cristã sobre esta problemática. Então eu retirei aqui desse livro um parágrafo que eu acho muito importante para nós. É um livro que não é fácil de ser lido, pressupõe algum conhecimento de teologia, mas não é um compêndio teológico e nem uma profissão de fé. E Jung tem o interesse de nos mostrar que achados psíquicos, através da análise do inconsciente, nos mostram claramente que o otimismo que reina na tradição espiritual cristã ortodoxa não correspondem em toto ao que pode ser observado. Então vou ler um parágrafo aqui. Ele diz: se reconhecermos um paralelo da manifestação psicológica do self, do si mesmo, na figura tradicional de Cristo, o anticristo, então, corresponde à sombra do si mesmo, à sombra do Cristo. Isto é, o anticristo é a metade obscura da totalidade humana. Como bom psicólogo, ele sugere que esta totalidade obscura não deva ser julgada com demasiado otimismo, porque, de fato, constitui uma escuridão. Até onde nos leva a experiência, diz Jung, a luz e a sombra parecem estar divididas por igual na natureza humana. Os padres da Igreja não podem concordar com essa afirmação. O otimismo derivado da fé, e tão somente da fé, concede aos padres da Igreja, antigos e modernos, a própria crença do cristianismo, a esperança e o otimismo de que o lado escuro seja tão somente uma privação da luz e que o mal seja tão somente a privação do bem e não tendo em si consistência. Então Jung se opõe a essa concepção totalmente. Por isso não é bem querido na tradição mais conservadora da Igreja. Então ele diz que luz e sombra parecem estar divididas por igual na natureza humana, de modo que a totalidade psicológica aparece mais ou menos sob uma luz amortecida. Místicos importantes que fizeram uma experiência de descida, entre eles São João da Cruz e antes dele Jó, e esse é o motivo pelo qual Jung se interessou por Jó, descreveram experiências desse tipo que não podem ser ouvidas em função das defesas de boa fé que tais pessoas, tais corporações procuram divulgar, difundir. De boa fé, é verdade, mas que não contempla
a experiência psíquica, não contempla. A experiência psíquica nos mostra outra coisa. A noção psicológica do si mesmo, que deriva, por um lado, do conhecimento do homem total e, por outro, se apresenta espontaneamente nos produtos do inconsciente sob a forma de uma quaternidade arquetípica ligada por antinomias internas, né? Não pode fechar os olhos para a sombra pertencente à figura luminosa. Não pode fechar os olhos para a sombra pertencente à figura luminosa, e sem a qual ela não terá corpo e nem um conteúdo humano, né? Jung é muito desagradável dizendo isso, né? Ele nos força a pensar sobre coisas que nós não queremos pensar. É muito mais fácil acreditar na luminosidade de tudo e na privação da luz como constituinte da escuridão. É muito mais fácil do que mergulhar nessa escuridão e, sem ter pressa de sair dela, olhar do que ela é constituída. Continua Jung. Luz e sombra formam uma unidade paradoxal no si mesmo empírico, na experiência psicológica, mental, algo que acontece no ser humano, no interior dele. Na concepção cristã, pelo contrário, o arquétipo em questão está irremediavelmente dividido em duas metades irreconciliáveis. Cristo e anticristo são irreconciliáveis na tradição. Embora o anticristo faça parte das preleções religiosas, especialmente a dos pastores, né, que adoram o anticristo, né? Na concepção cristã, repetindo, pelo contrário, o arquétipo em questão está irremediavelmente dividido em duas metades irreconciliáveis. Elas não formam uma totalidade. Cristo é algo, o anticristo é outro algo. Não fazem parte da mesma mandala. Porque o resultado final conduz a um dualismo metafísico, isto é, a uma separação definitiva entre o reino celeste e um mundo de fogo e condenação. Uma separação definitiva. Um mundo esquizoide, onde uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e essas duas coisas não são interdependentes e nem têm uma relação entre si. São coisas distintas. Ocorre que a doutrina da privatio boni nem sequer dá à escuridão, a trevas e ao mal consistência própria. É como se não existisse essa consistência e que basta iluminar a escuridão e então teremos a realidade. A única realidade que existe, portanto, é a realidade da luz. A trevas é só uma ilusão. A luz não é uma ilusão. Essa é a concepção que a tradição cristã tem desses dois problemas filosóficos jamais resolvíveis do bem e do mal.